Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. A infância que muitos adultos viveram não é a mesma que as crianças vivem hoje. As telas substituíram as brincadeiras de rua, o acesso à informação é imediato e a exposição digital começa cada vez mais cedo. Mas diante de tantas mudanças, surge uma pergunta essencial. As crianças estão mudando ou nós ainda não aprendemos a compreender uma nova realidade? Comportamento como irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e resistência a limites têm sido cada vez mais relatados por pais e educadores. No episódio de hoje, vamos falar sobre o comportamento infantil na era digital, entendendo os impactos emocionais, sociais e familiares desse novo cenário. E para isso, temos o prazer de receber a terapeuta Eliana Leal, psicóloga, para nos ajudar a compreender como a sociedade atual tem influenciado o desenvolvimento das nossas crianças e como nós, pais, podemos fazer diante disso. Seja muito bem-vinda! Eliana, é um prazer tê-la aqui. Doutor Nelson, também é um prazer estarmos aqui para discutir uma temática tão necessária como essa. E tão relevante, não é? De fato, doutor, porque se analisarmos, estamos na era digital, né? Conseguimos, isso é algo que a gente vem falando sempre, conseguimos acessar, não é apenas ali, muitas vezes, com apenas um clique, uma nova contextualização, um novo mundo. Mas como isso pode ser visto diante do prisma das crianças, né? Como isso tem influenciado, propriamente dito, o contexto, não é? Mas antes de adentrarmos a essa temática tão relevante, não é? Conta pra gente, Helena, quem é você, a tua trajetória, certo? Sabemos que tem um projeto, né, desenvolvendo também em relação a crianças, então conta pra gente para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor. Sim, sim, eu sou terapeuta, mas antes de ser terapeuta comportamental, Iana e doutor Nelson, né, eu sou professora. Amo trabalhar com o ser humano, amo trabalhar com a formação comportamental do indivíduo. Eu também tenho algumas especializações, dentre elas a educação ambiental, né? Porque quando se fala de comportamento é uma esfera muito ampla, né? Ah, verdade. E eu digo assim, é um tema desafiador. Falar de comportamento, falar dos estímulos que nós temos, né? Mas eu vou tentar aqui deixar uma coisa bem pontuada. Então, eu sou professora, sou terapeuta comportamental, estudei também a área de educação ambiental, estou estudando a área forense, né? Eu tenho um pé lá na área das leis, né? Meu sonho inicial era ser delegada. Olha Era só. meu sonho inicial. Mas tendenciei para outros caminhos que também é de grande importância. Com certeza. E eu diria o seguinte, né? É importante esse estudo do comportamento do indivíduo, principalmente nessas primeiras etapas, porque eu digo que são nessas primeiras etapas que a gente vai solidificar, né, as próximas etapas, as etapas seguintes. E agradeço muito pelo convite. Para mim foi assim uma surpresa e ao mesmo tempo desafiador, né? Apesar que eu estou diante dos holofotes, dos olhos da humanidade todos os dias, mas diante de uma câmara as coisas deixam a gente mais um pouquinho apreensiva e mais responsabilizada também. Muda um pouquinho. Ao mesmo tempo que eu recebi o convite, eu também convido a vocês, a todo ouvinte, a todo telespectador, a fazer uma reflexão sobre que tipo de ambiente nós estamos construindo para as próximas gerações. Porque a gente fala do futuro, a gente fala dessa geração, mas quem é que está construindo esse futuro? Somos Né? nós. Quem é que está construindo esse passo a passo? Somos nós. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. Não para o outro somente, mas para nós também. É verdade, doutora. E uma reflexão bastante interessante, né? Porque a gente sempre vem com aquela questão de, não, o futuro, como é que vai ser o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Mas essa responsabilidade, de fato, cabe a nós, que estamos aqui no hoje, né? Que estamos construindo, né? O agora, de fato, para eles lá na frente. Uma indagação que pega na espinha dorsal, porque eu, particularmente, já critico a geração atual diante de tantos acontecimentos e comportamentos, sabendo que a próxima geração talvez tenha que enfrentar um desafio ainda maior. Muito maior. Não é?
Então, de fato, esse tema é um tema. Ela vai mexer com todas as esferas, né? Ela vai mexer com a esfera política, ela vai mexer com a esfera jurídica, ela vai mexer com a esfera familiar, com a esfera social. Em todos os ambientes é necessário que tenhamos essa conscientização, né? Quando eu lido com uma criança de comportamento intitulado como difícil, eu preciso entender quem escreveu nos capítulos da vida dessa criança os primeiros episódios. Onde foi que ela aprendeu isso? Por que que ela fala isso? Por que que ela age assim? E foi por isso que eu fui estudar sobre o comportamento, que eu preciso entender. É muito fácil eu rotular o outro, não é isso? É muito fácil eu dizer criança difícil, criança mal educada, né? Mas assim, quem está formando essa criança? De onde é que ela vem? Qual é o meio que ela está inserido? Para que eu possa agora, de fato, criar um perfil, né? Mais sólido, mais concreto, mais verdadeiro sobre o perfil dessa criança. É uma realidade, mas a gente precisa entender o porquê, né? Todos esses nuances, né? Como a gente fala propriamente dito. No contexto atual da nossa sociedade, Helena, a gente muito se escuta no seguinte sentido: as crianças hoje não têm limite. Muitas vezes na minha época não era assim. E a gente sabe realmente que houve, de fato, uma evolução, certo? Mas a grande questão é a seguinte: se a transformação do comportamento está, de fato, nas crianças, ou muitas vezes essa transformação do comportamento infantil é uma consequência propriamente dito daquele ambiente que ele está inserido, daquele meio. Na tua visão, né, como especialista, como você definiria hoje para os nossos ouvintes a questão do avanço do comportamento infantil diante dessa trajetória? Eu vou dizer que, até um certo período da história, nós falamos de comportamento voltado para o campo genético, né? Sim. Herdou de quem? Né? E durante muito tempo a gente acreditou nisso, né? Herdou de quem? Esse comportamento vem do pai, da mãe, de quem? Vamos olhar aí para o campo ancestral para descobrir de onde é que vem toda essa roupagem que está sendo vista ali no comportamento dessa criança, desse indivíduo. Entretanto, como você traz na pergunta, essa criança agora, ela é um produto do meio. Além dela ser um produto do meio, ela vai sofrer diversos estímulos, não só de pessoas propriamente ditas no estado físico, porque até então essa criança ela tinha contato com quem? Diretamente com família, né? Avós, tios, pais. A escola era muito bem, eu vou dizer assim, norteada por esses pais, né? Em que escola eu estou colocando? O acompanhamento era muito mais presente. Por quê? Porque nós tínhamos uma mãe presente em casa, acompanhando mais de perto. No mundo globalizado, esse cenário muda. Essa mulher agora, ela sai dessa cena doméstica, Sim, né, claro, como a principal cuidadora dessa criança. Eu vou abrir um parêntese, na atualidade já se estuda muito a ideia de vamos planejar a chegada desse bebê para que eu possa dar uma pausa na minha carreira, para que nesses primeiros momentos da vida da criança, 3 anos, que é o momento que ela tem que ser inserida no contexto escolar, eu possa acompanhar. está presente. É um dos meus desafios, inclusive. Exatamente. É o maior desafio da humanidade, principalmente para o universo feminino. Né? A gente ganhou espaço, né? A gente aprendeu a gostar desse espaço. E o patamar de vida de cada família vai exigir isso. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho um status, eu tenho uma busca por uma estabilidade. E um só nem sempre vai conseguir trazer isso, né, para essa família. E a mulher, ela entra em cena aí. E quando ela entra em cena, o que é que ela faz? Ela terceiriza a educação dessa criança. E um dos fatores que chega agora, né, com muita, eu vou dizer assim, veemência, são as telas. É porque nós temos aí a falsa sensação de que se a minha criança não está na casa do vizinho, a minha criança não está na casa de outras pessoas, então, estando em casa na frente de uma tela, ela está segura. E não está. Essas telas, elas vão oferecer o quê? Um estímulo, né? Existe um autor que ele vai trazer uma teoria chamada teoria bioecológica, né? Vai ser uma teoria baseada também no que Piaget traz. Sim. Sobre a construção do conhecimento dessa criança pela concreticidade do meio. Ele vai dizer o seguinte: eu vou dizer que essa criança ela vai sofrer estímulos de todos os lados, principalmente desse mundo digital,
que vai fazer com que esse comportamento ele sofra ali uma alteração. Era muito fácil na minha época, em comparação aos dias de hoje, educar, porque o meu único exemplo de vida eram os meus pais. Era a única verdade que eu tinha. A minha construção de princípios, né, era feito ali dentro de casa. Agora não. Agora nós temos os pais que dizem uma coisa, aí ele chega na escola, ele vai entrar em contato com outras situações que vão permear, né, esse comportamento, e aí entra o mundo digital. O que é que o mundo digital vai fazer? Esse mundo digital ele vai trazer a rapidez, né, da concreticidade dessa ação. A gente sabe que tudo precisa de tempo, não é isso? Com certeza. Planejar, pensar, planejar, executar. Mas as telas dizem que não. É tudo no É imediatismo. o imediatismo. E esse imediatismo, ele vai trazer o quê? O que nós já nomeamos aqui em falas anteriores. A ansiedade. A frustração, né? Que é uma das coisas que as crianças não aprenderam nesse momento ainda a lidar, né? Com a frustração, com o limite, com a imposição desse limite. O não. Por que o não? E eu diria para você o seguinte, Uri, ele vai dizer o seguinte, essa criança ela vai estar inserida em 2 sistemas. Um macro, que vão ver as questões culturais, né? A gente está no mundo globalizado. Seu filho vai ser influenciado pela cultura japonesa, pela cultura chinesa, pela cultura norte-americana, pela cultura europeia e pela cultura que nós temos aqui, né? A brasileira. E ela vai sofrer influência das crenças religiosas, né? Por mais que tenhamos em nossos lares as nossas crenças, nossas práticas, mas elas vão ser influenciadas porque elas vão entrar em contato com um outro contexto. Ela vai sofrer ali diversas influências desse mundo externo. E isso vai interferir nesse comportamento. E, ao mesmo tempo, essa criança também está, e para mim é um dos mais importantes, inserida nesse microsistema, que é esse lugar de proximidade, que é onde Piaget diz, é essa proximidade que vai criar concreticidade nessa solidez comportamental. Porque você tem como observar. Meu filho frequenta uma determinada igreja. Quem é essa igreja? Quem é o pastor? Quem são os grupos que eles estão inseridos, né? Quem são essas pessoas? De onde ela vem? Qual é a formação dela? E uma coisa que para mim é indispensável, Iana e Dr. Nelson, é a ideia de que todas as vezes que os nossos filhos chegam em casa, a gente precisa bater aquele papo. Como foi o seu dia? Que muitas vezes, com a correria do dia a dia, Helena, a gente não consegue. Não consegue. Né? Com a dinâmica ali, a gente não consegue, mas esse momento ele é primordial. Necessário. Até para a gente entender de fato. Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu entendo o quanto vai ser desafiador para mim, porque eu penso muito na questão da minha rotina hoje, como mulher, como empresária, você destinar um tempo ali propriamente dito para um filho vai ser algo, por isso é a questão do planejamento propriamente dito, né, para a gente poder se organizar, mas para os pais em si, o Dr. Nelson mesmo aí é pai, ele deve saber o quanto é desafiador. Com certeza. Para ele tirar esse tempo, né, diante da rotina como advogado, enfim. Um pré-adolescente, uma criança de 4 anos, imagina, que me deixa literalmente sem cabelo. Tem até Eu queria aproveitar, doutora, para fazer uma pergunta. A senhora até tocou no assunto dessa questão do avanço tecnológico, e hoje a gente tem as telas, nós temos os jogos, temos as redes sociais, né? E sabemos o quanto isso impacta na vida das crianças. E o quanto é desafiador para os pais manter o controle dessas crianças em relação às telas. De que forma, qual conselho, qual orientação a senhora poderia dar para os pais? Inclusive aqui eu vou tomar essa aula e procurar colocar em prática, porque eu sei o quão difícil é manter esse controle em relação às telas, né? A criança hoje, 4 anos, meu filho acessa, assiste, joga, com 4 anos. E muitas vezes eu permito aquilo para ter um pouco de, que a maioria dos pais fazem, que é um erro, para ter um pouco de vamos dizer assim, não, ele vai me deixar tranquilo aqui, ele vai parar um pouquinho, não vai ficar abusando. E qual seria o conselho, a orientação diante de uma situação como essa? Inclusive, é uma técnica usada na área também terapêutica, que é trabalhar com rotina. Rotina vigiada. Não é simplesmente criar uma rotina para a criança e deixar que ela administre isso sozinha. Eu digo que hoje a adolescência está terminando até um pouco mais tarde, né? Acho que depois dos 20 aí, houve uma mudança
nas leis e ela está terminando um pouco mais tardia justamente por isso, por conta dessa falta de autonomia, de lidar sozinha com as demandas. Então, eu diria o seguinte, uma das formas mais eficientes de se trabalhar com essas crianças, com esses pré-adolescentes, vou dizer assim, com um resultado mais positivo, é a rotina vigiada. Aquela rotina mesmo, da tabelinha montessoriana, não sei se vocês conhecem, né? Não Onde a conheço, criança, a partir já dos 2 aninhos de idade, já tem que executar suas funçõezinhas. Brincou, bota o brinquedinho na caixinha, né? Fomos passear no parquinho, fomos fazer a caminhadinha, chegou em casa, filho, tira o sapato, o chinelo tá ali, bote o sapatinho em um determinado lugar. Essa reafirmação de hábitos ao longo do tempo facilita muito em lidar com essa criança. Outra questão também é, todas as vezes que uma rotina é imposta, delegada, precisa haver um diálogo com essa criança. Explicar para ele por que precisa ser assim. Né? Porque você será o futuro, você será o adulto. E como será esse adulto? Um adulto organizado? Um adulto procrastinador? Um adulto fútil? Um adulto que vai levar a vida entendendo que tudo é apenas direcionado para o entretenimento? Então, que tipo de adulto eu quero que você se forme? Já tomando como base o que eu fui e o que eu sou hoje. De fato. Entende? Então, o conselho que eu dou para todos os pais é: faça uma rotina vigiada. Eu sei que não é tão fácil, né? Porque, assim, a teoria e a prática é bem diferente, né? Porque eu também sou mãe. Mas é interessante que a gente pergunte, filho, qual foi o que ficou determinado para o dia de hoje? Aí entra a questão da recompensa, né? Entendi. Ao final da semana que nós fomos fazer a avaliação dessa rotina, eu vou pensar em algo bem legal para fazermos juntos, não sozinho. Eu sou muito preocupado com a premiação. Eu penso que a premiação ela tem que ser bem pontuada, bem organizada, né? Para não ficar aquela coisa de eu tô te comprando. Sim. Faça isso que eu te dou isso. Uma contraprestação, importante. Não pode. Então, assim, filho, temos aqui uma rotina. No final da semana, nós vamos fazer a percentuação disso aqui. E, se você bater a meta, a gente vai fazer uma atividade bem legal. E aí você pensa em alguma coisa, em alguns minutos, que você possa estar passando com esse filho, com essa criança. Porque assim, a gente fala de filho, mas tem os sobrinhos, né, Iana? Eu não posso deixar você excluída dessa conversa aqui, né, doutor Nelson? Tem os sobrinhos, tem os dindos, né? É verdade. Tem sim. Tem até o filho do vizinho que chama você de tia e que você adota para você, né? Porque a maternidade, ela não é feita só da geração biológica, não, viu? Ela também pode ser adotada. É verdade. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, precisa dessa atuação mais, eu vou dizer assim, mais concreta. A gente vai fazer coisas legais, mas eu quero estar com você. E aí eu preciso dizer, diante da demanda que nós temos, de uma vida extremamente corrida, né? Porque a gente tem uma vida não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. Às vezes você vai simplesmente deitar ali na cama do seu filho, bota ele do seu lado e vai dizer, eu quero ler o capítulo desse livro para você. Né? E depois a gente vai conversar sobre isso aqui. Então você cria uma rotina com ele, mediante a execução das funções, né, pré-estabelecida. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. É a qualidade desse tempo. Dentro desse contexto também, Helena, o que a gente vem vendo muito, né, dentro da nossa sociedade é a questão de, muitas vezes, os pais eles vêm sentindo uma determinada culpa, não sei se esse é o termo propriamente dito, Sim. certo? Dentro da tua área como especialista, mas eles vêm sentindo essa culpa por não conseguir dar, propriamente dito, um limite para o filho diante da dinâmica, né? Podemos dizer assim, diante de todos os afazeres que ele tem, enfim. Ele não consegue dar um limite ali, ele não consegue estabelecer um tempo com o filho, certo? Então, diante disso, ele, ao mesmo tempo que ele precisa estabelecer o limite, ele também vem com aquele viés de, poxa, será que eu não vou ser rígido demais com essa criança? Porque quando a gente vê, né, um trocinho tão lindinho, de 2 aninhos, 3 aninhos, e a gente precisa impor ali, então vem aquele receio. Será que eu não vou ser rígido demais estabelecendo isso, né, determinando tal comportamento, enfim. Então, diante desse cenário, como é que os pais hoje eles conseguem estabelecer, propriamente dito, limites saudáveis?
sabe? Para que a criança ela possa realmente, né, se adequar o seu comportamento, que pelo que você bem pontuou, é algo gradativo, ou seja, desde Sim. pequenininho, né, precisa ser feito numa espécie de escala, porque isso vai ajudar, propriamente dito, com o passar do tempo, para essa criança ir se adequando e até mesmo para você aprender a lidar com ela, né? Então, diante desse cenário, como é que a gente consegue, né, como os pais propriamente, né, mas também me incluindo, né, Sim. como Dinda, como tia, como é que a gente consegue estabelecer um limite saudável, certo? Para não deixar tanto as nossas crianças, principalmente nessa era digital, né? Contando com tantas telas, porque a gente tem aquela sensação de que, como você mesmo falou, não tá na casa do vizinho, não tá na rua, então ele está seguro, mas a gente não ainda. Podemos dizer assim, não teve aquele estalo propriamente dito de que a tela ali é um mundo. Sim, Não é que ele sim. está na mercê de um mundo ali. Então, como é que a gente consegue, né, estabelecer esses limites saudáveis sem interferir também, né? Na esfera, porque também tem outro viés, né? A questão da esfera privada, enfim, aí já vem para a área da gente. Eu, Sim. particularmente, não me preocupo com essa parte Do limite. da privacidade. Criança, para mim, não tem que ter essa privacidade que o mundo dita. Eu Porque fiscalizo. no meio jurídico a gente sabe que tem mas muito isso, a independente. questão da não inserção, né? Mas, Da mas lá em casa, privacidade, nesse enfim. sentido, eu faço a lei. Ah, julgador, Necessita. legislador e julgador. Isso, doutor aprendi Nelson. com o Xandão. Essa privacidade, eu vou dizer assim, é uma fala perigosa, né? Usada pelos nossos adolescentes, principalmente, né? Por que você quer o que é uma privacidade, afinal de contas? Eles precisam entender até o conceito disso. Não que é você ter uma privacidade. Uma privacidade não me destitui de fiscalizar o que você está fazendo. Até porque o responsável por você, inclusive através da Constituição, sou eu. Você não responde por você. Perfeitamente. Então, tudo que você faz, eu sou a primeira pessoa que você é convocada para falar por você. Um exemplo disso não sei se vocês assistiram aquela série Adolescência, né? Sim, assisti. Bem interessante para quem é pai de adolescente assistir. A criança estava em casa, ela não tinha um contexto social tão amplo assim. E o que influenciava aquele comportamento era exatamente as telas. Todo o desdobramento Né? que se E viu. o pai fica surpreso, e a mãe fica surpresa, e gera um caos na família. Né? Enfim, eu até recomendo, se você quiser Qual é a assistir, primeiro assista antes. Qual é a série? Adolescência do Netflix. Da Netflix. Assista antes para ver se é pertinente você assistir com ele. Eu diria assim, eu assistiria com as minhas filhas, porque assim, é interessante que ele tenha contato e você permeando isso, óbvio, né? Mas mostra essa realidade. Primeiro, culpar-se não resolve. Por que eu vou te dizer isso? Porque como adulta a gente precisa entender o seguinte, a gente não recebe um manual, gente, de instrução. Para mim, a coisa mais difícil no planeta é educar ser humano. Não tem outra coisa. Por quê? Porque, querendo ou não, este ser humano, até um certo ponto, você vai ter uma influência muito grande sobre ele. Tá? Isso é verdade. Comece já a se preparar para esse momento. Tem um livro da editora CPB, que A Vida é uma Arte, que ela traz isso. Até um certo momento, você vai ter um poder de influência muito grande sobre essa criança, sobre esse adolescente, na qual você vai dizer, filho, por aqui. Ele vai concordar. Até uma faixa etária específica. Até uma faixa etária. Mas vai chegar um momento que essa criança vai se sentir confrontada pelo que ele acredita, pelo que ele absorveu e pelo que você está dizendo. Então, eu diria o seguinte, não se culpe. Faça uma reavaliação semanal de como foi aquele período e onde você precisa melhorar. Porque o que é educar, afinal de contas? Educar é avaliar todos os dias onde eu acerto, onde eu erro e aonde eu preciso melhorar. Então, eu diria o seguinte para todos os pais, para quem ainda vai adentrar nessa esfera, não vá para esse lugar sentimental, né? Não se permita ser dominado por essas emoções de olhar para aquela coisa tão fofinha, né? E dizer assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Você vai ter que colocar limite, porque o limite também é uma afetividade importante. Ele precisa se sentir, eu vou dizer assim, o limite para mim é um sentimento de acolhimento. Eu não estou sozinho aqui. E ele transmite segurança também. Eu lembro muito que minha avó dizia que limite ajuda na construção do caráter. Exatamente. Ela falava muito isso pra Você gente. não vai impor, você vai nortear, né? Em alguns momentos vai ser necessária essa imposição.
Tem até uma fala, assim, que nos tempos atuais não é nem tão mais adequado, né, diante de todas as leis que amparam aí essa questão comportamental, mas, assim, eu ouvi muito dos meus pais em dizer assim, minha casa, minhas regras. Ué, eu digo isso. Mas eu também digo, Até doutor hoje, Nelson. Não, eu digo até hoje. Eu digo. E tinha outra mais severa, que eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu ouvi uma certa vez, quando eu cheguei na adolescência, e eu comecei nesse confronto entre o que eu acreditava e o que eles me diziam, e meu pai disse assim, a porta da frente é a serventia da casa. Já ouvi Se muito você não também. se enquadra aqui, então aqui já não é mais o seu lugar. E aquilo para mim foi um impacto. Um impacto muito Eu- grande Né, de você muito grande. ouvir. Eu tenho um filho que vai completar 12 anos, o Nicolas, e eu converso com ele. Eu digo pra ele, olha, se você fazer o que é certo, e o que é certo ou errado é relativo, mas eu digo, se você seguir aquilo que a gente espera, a educação que a gente tenta passar pra Sim. você, tá? Você vai ter um limite, eu deixo claro, você vai ter um limite para ficar dentro da minha casa. Enquanto você estiver sendo mantido por mim, por sua mãe, tá? Sua roupa, a sua escola são nós que pagamos, a alimentação, tá? Você se sujeita às regras da casa. Sim. Se você não quiser se sujeitar, você completa 18 anos, atinge a maioridade, arruma seu emprego, aluga seu imóvel ou compra um imóvel e tchau, e tá tudo bem. Porque no passado, os pais não tinham muito esse sentimentalismo que os pais de hoje têm podemos e dizer que acaba tem. protegendo ou tentando proteger muito e acaba estragando, de certa forma. É O uma- excesso de proteção também estraga. Isso é a realidade. Né? É uma Porque houve uma discussão mudança interessante. entre. Hoje nós vivemos muito mais pelo sistema de recompensa, só que na minha época e na sua época era a meritocracia. Eu recebia se eu merecesse. Exato. E, modéstia à parte, para mim, dentro do campo terapêutico e como educadora também, eu acho isso muito válido. Você precisa merecer para ter. Aí entra a teoria de Skinner. Né? Ele fez até, junto com Pavlov, um experimento de alimentar, né, o bichinho lá e colocar uma rede ali com uma descarga elétrica para o bichinho entender se ele ultrapassasse aquele limite ali, ele não chegaria no objetivo. Então, assim, o que eu ensino para o meu filho quando ele não obedece o mínimo possível? Arrume seu quarto, lave a sua louça, guarde, põe a roupa suja no cesto ou na máquina, dependendo da organização da casa. Mas ele chega e fala, pai, me dê isso e você vai e premia. Você está premiando o quê? Isso é uma reflexão que eu tenho que fazer todos os dias, como pai e como mãe. Eu estou premiando o quê? O que eu estou reforçando no meu filho? Que independente do que ele faça, ele vai receber Ele os mesmos ganha privilégios. da mesma forma. E não pode Não ser pode. assim. Eu concordo. Entende? Não pode. Por que não pode ser assim? Porque lembre-se dessa frase que vos digo. Vocês estão formando alguém para a vida, para o futuro. E essa consciência tem que sair de casa. Eu não posso sair de casa sem ter essa consciência. Ok? Mas pode continuar. Muito bom. Eu vou aproveitar, doutora, para fazer uma pergunta relacionada à questão do comportamento das crianças, para que os pais, né, consigam identificar até quando é birra ou quando, na verdade, a criança está pedindo socorro através daquele comportamento. E isso pode ser devido à influência das telas, dos jogos, Sim. ou de tantas outras, né, tantas outras coisas que ele está tendo acesso. Toda birra, ela pode ser classificada como patológica, né? Recentemente eu fiz um acompanhamento de uma criança onde na escola ela tinha um comportamento bem agressivo, né? Agressivo assim que eu me refiro, assim, ela jogava a cadeira para cima, né? Gente, Ela tinha assim um ponto onde ela ia na direção da professora com aquele olhar de... E aí, no processo da investigação, foi entendido que essa criança ela tinha uma necessidade da presença materna, né? E a necessidade dessa presença materna, ela entendia, e eu estou falando de uma criança de 4 anos, 5 anos, eu não estou falando de uma adolescente. E aí, o que acontece? Essa criança entendia que todas as vezes que ela disse assim, o sistema de orientação educacional convidaria a mãe a comparecer à escola. Então, ela ficava pertinho da mamãe. Então, não era uma patologia.
Até porque, dentro da ciência, né, psicológica, temos que ter muito cuidado com os rótulos para as crianças, porque rótulo é rótulo, né? Botou um carimbo na criança, ela vai levar para o resto da vida. Porque ali vai vir os laudos, né? Vai vir ali todo aquele relatório que ela vai levar para a vida. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. O que é que eu estou falando sobre essa criança? E ela só tinha essa necessidade. Ela gostava de estar em casa, ela gostava da presença da mãe, e ela sabia disso. Se eu fizer uma birra aqui, vão chamar minha mãe. E eu vou ter minha Né? mãe E eu vou ter minha próxima. mãe próxima. A, E aí, né, exatamente. a questão da manipulação, A inclusive. manipulação, exatamente. E elas sabem disso. Outro dia, um outro adolescente, a mãe, eu convidei a mãe para ir até o consultório, né, pra gente conversar, ela disse assim, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu digo, faça. Olha, acabou as férias, estamos voltando, e desde quando iniciou os períodos de aula que meu filho fica dizendo para mim, bem exatamente na hora de sair para a escola, que ele está com dor de cabeça e dor de barriga. Eu falei, mãe, como foi as férias todas? Ele apresentou esse quadro? Não. Primeira coisa, leve ele ao médico, claro, né? Que a gente também não pode anular a fala da criança. Leve ele ao médico, um oftalmo, né? Ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, faça todo o acompanhamento médico necessário. Mas, de antemão, eu diria, cuidado. Por quê? O que é que você tem que observar? Quando ele chega na escola, ele continua sentindo dor de cabeça? Não. Ele continua sentindo dor de barriga, mamãe? Não, então, na verdade, ele não quer sair de casa, ele quer ficar em casa. Para ele estar em casa é muito melhor do que ir para o ambiente escolar. Então, nem toda birra, ela é patológica. Quando é que essa birra precisa ter um cuidado especial? Quando ela é persistente. Então, o menino teve um comportamento hoje. Você observou, você chamou ele, sentou, conversou, filho, o que está acontecendo? Por que isso? Ele vai falar, você vai acolher. Tá, mas vamos cumprir o requisito de hoje. Vamos à escola, né? Tá, chegou na escola, de vez em quando dá uma ligadinha aí, professora, ou né, a pessoa de contato, como é que tá? Porque ele saiu de casa reclamando disso, né? A senhora consegue me dar um retorno para ver se ele tá bem, se ele não está, sem ele saber que você está supervisionando. Porque se ele souber, Já foi. já foi. Tá tudo bem aí? Tudo bem. Ok, qualquer coisa a senhora pode me ligar. Certinho. Chegou em casa, pergunte ele, ei, filho, aqueles sintomas que você havia falado para mim, como foi no restante do dia? Porque ele vai sentir que você está interessado, você está acompanhando o quadro dele, ele não está só. Aí entra a questão da segurança. Entende? Então, nem toda birra é patológica. Quando é que ela merece uma atenção especial? Quando ela é persistente. A criança reclamou hoje, reclamou amanhã, né? E vai reclamando, reclamando, aí você tem que ter uma atenção especial. Tem alguma coisa aqui que está disfuncional. Então, a gente precisa avaliar outros campos para poder chegarmos em alguma conclusão sobre isso. Perfeito. Doutora Iana. Não, eu estava analisando aqui enquanto você falava o quanto nós, né, como adultos, propriamente dito, a gente não tem dimensão. E quantas vezes a gente acaba sendo submetido por um comportamento de uma criança e eu falo isso por experiência. Entendeu? Que eu já fui submetida e agora, a partir de uma análise de um especialista, eu consigo realmente voltar aqui. De fato, ela estava falando, eu estava voltando para a situação O específica quanto você foi que eu fui manipulada por uma criança. por um serzinho, gente. E eles são inteligentíssimos. Não fique achando que a criança, por não ter uma vivência, ela é menos inteligente. Ela pode até não ter experiência, mas no campo emocional elas são muito inteligentes. E nós adultos não temos a dimensão disso. Eu diria que Não. eu diria que a manipulação, talvez, aqui é o meu pensar, não sou especialista, Sim. a doutora me corrija se eu estiver equivocado na minha fala, mas acredito que até mesmo no choro da criança, quando ela Sim. ainda não consegue se comunicar, Ah, não, mas Nelson. sim, ela, É. ela é aquilo que ela quer e ela não vai querer qualquer coisa, ela quer aquilo, se não der aquilo, ela vai continuar chorando, até você dar aquilo que ela Gente, vai eu tenho uma querer. filhada de 4 meses. Isso, e aí já começa aí. Se ela quiser, vamos supor que ela quer leite ou mingau e você der água, ela vai continuar Ela vai chorando reclamar. porque ela quer leite. Inclusive, eu trago isso em uma das minhas falas, que o choro, aí eu vou abranger um pouco mais, né? A dor, ela é um indicativo comportamental. E o que você fala é pertinente. Se ela tá querendo doce e você dá ao contrário, ela vai reivindicar isso como?
Porque, assim, entenda que a criança, até a adolescência, ela ainda não tem um discurso bem elaborado. Ela ainda não sabe explicar algumas coisas que ela sente, né? Às vezes nem nós adultos conseguimos explicar a complexidade do que nós estamos sentindo, não é isso? Então a criança ela não vai saber. Então como é que ela vai fazer para comunicar aos adultos que a circundam que alguma coisa não está bem? Chorando, ficando recluso, se isolando, né? Buscando esse conhecimento nesse âmbito digital. Eu trabalho com adolescente e muitos deles vão pesquisar informações dentro das curiosidades que ele tem. Por isso que eu falo, né, que esse universo digital ele precisa ser acompanhado. De fato. Né? A questão, por exemplo, como você traz, os jogos. Vocês que estão aí acompanhando o campo jurídico, você sabe que agora a plataforma do Roblox está totalmente fiscalizada por conta de adultos que estavam ali conversando com os nossos filhos, né, influenciando os nossos filhos, mandando links perigosíssimos para que os nossos filhos acessassem. E muitos deles estavam sendo aliciados ali para diversas, né, áreas, a pedofilia, o acesso a drogas, né, e a conhecimentos que vão mexer com a mente dessa criança. Mas muitos pais, talvez pela demanda, pela correria, pela falta de informação, deixou os filhos à mercê dessas plataformas, achando que ele estava se divertindo, construindo, né, conhecimento, construindo ali alguma coisa positiva, quando na verdade foi muito mais negativo do que positivo. Eu penso que o problema maior dessa questão toda do acesso é que uma vez que a criança viu, acessou um conteúdo indevido, não tem como dizer que não viu, né? Se é algo que tira dela a inocência, acabou, não tem como voltar atrás. Então, de fato, há que se ter muito cuidado, principalmente essa questão de acesso às telas, né? Limitação do acesso. Eu não sei se todos os pais colocam limite, que há essa possibilidade de você limitar ali a questão da idade. Tem até, inclusive... Tem aplicativos, né, que você pode acompanhar de onde você estiver. Exatamente. Né? Que isso pode ser um assunto para um outro, Não, outro é episódio, verdade. porque eu estou me sentindo muito à vontade. Tranquila, Helena. A gente sabe, né, em relação à questão do projeto que você desenvolve, até mesmo com as crianças, mas é um projeto muito bonito. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aproveitar esse momento, né, e falar um pouquinho desse teu projeto especificamente. Eu sei que você também tem uma parceira, não é isso? Sim, eu tenho uma parceria com a doutora Vânia Scavelo, né? Somos apaixonadas por crianças, né, por ser humano, como eu falei. E aí a gente tem buscado estudar, conhecer, para tentar ajudar, por mais que seja numa partícula pequena, a possibilidade de tentarmos formar uma sociedade melhor, né? A gente busca muito esse contexto aí do comportamento do indivíduo e como é que a gente pode contribuir. Porque eu penso assim, todo conhecimento que não traz uma transformação, para mim, ele é inútil. De fato. Né? Então, eu estudei tantos anos da minha vida. E qual é o meu projeto social em relação a isso? O que é que eu posso fazer? Que vai agregar dentro da nossa sociedade. Exatamente. Para quê? Por que eu estou fazendo aqui? É só fazer aquela corrida dos ratos, trabalhar, pagar conta, ir para casa dormir, voltar de novo? Não, eu tenho que buscar uma utilidade. Né? Então, é isso que a gente tem feito no Espaço Remissão. Né? O nome remissão não veio nem de um contexto religioso. A gente buscou ali no dicionário o redimir, né, o reconstruir, o aplicar a questão da afetividade. Um dos nossos elementos de trabalho é a afetividade. O ser humano hoje ele precisa disso. Do acolhimento, do toque, do choro, das sensações. E esse o nosso elemento crucial, clichê da nossa terapia. Do amor, exatamente, o amor pelo indivíduo. Né? Eu trouxe alguns autores e eu não poderia falar da pessoa de Jesus, né? Ele norteia o nosso trabalho. Até porque eu acredito que a ciência e a religião elas não estão afastadas, elas estão unidas. E eu não estou falando ali de senso comum do que eu acho, do que eu acredito, que é importante, mas eu falo assim, no contexto geral mesmo que a ciência traz. O que é que essa religião pode contribuir dentro da ciência? O que é que essa ciência pode contribuir dentro da religião? E a gente cria esse vínculo, né? Se eu não me engano, é Tessalonicenses, capítulo 4, que ele vai falar da importância que a leitura de um livro tem na transformação
na educação, na reestruturação desse indivíduo. Ele cita algumas categorias que ao olho humano está perdido. Mas ele fala assim, não, tem um personagem na história que pode contribuir significativamente na transformação de qualquer ser humano. E a gente traz isso, né? Dentro das permissividades de leis, né? A gente traz esse contexto para dentro do nosso espaço. E por que a criança? Por que o adolescente? Porque aí nós temos uma amplitude muito maior de acesso. É muito mais fácil a gente conseguir se inserir no contexto da mentalidade da criança e do adolescente, fazendo-a entender que existe um padrão fixo e que eu preciso me encaixar nesse padrão fixo, apesar de todos os outros que vão existir, né? Também deixando livre a ideia de escolha e respeitando também o contexto familiar, né? Então, assim, a gente não trabalha somente com a criança, mas com a família. Em geral. Geral. Pô, que lindo, né, Nelson? Porque é o que nós estamos falando. Não basta só eu tratar a demanda da criança. Porque quem é responsável por essa criança? É a família. É de lá que ela vai trazer os capítulos iniciais da sua vida. Então, a gente recebe a criança, mas recebe também essa família. É um pacote só. Porque o nosso objetivo não é só rentalidade. É muito mais social do que rentável. Pois bem, né, Elaine, e a gente vê isso na prática, no dia a dia, como é que os pais hoje, propriamente dito, né, eles conseguem ter uma dinâmica para acompanhar, isso é bastante desafiador, é algo que a gente vem debatendo aqui, né, durante esse episódio, é justamente a gente conseguir mensurar, a gente conseguir criar de fato esse vínculo afetivo, a necessidade de impor de fato, o limite para a questão da construção do caráter do indivíduo propriamente dito, porque ele está, né, quer queira, quer não, sendo preparado para a nossa sociedade, mas em relação, né, a essa questão da construção do vínculo, além de ser muito desafiador, existe também uma questão, uma prática dos pais, no sentido de que eles muitas vezes, como eu mencionei, né, sentem aquela sensação de rigidez, né, estou sendo muito rígido ali diante daquele contexto, e aí vem um questionamento que para a gente é super interessante, é a linha, se existe uma linha tênue entre autoridade e autoritarismo. Não é algo que vem sendo muito falado, e além disso, né, trazendo a questão do contexto, né, familiar, de dentro de casa, qual seria, propriamente dito, o primeiro passo, que a gente pode se dizer assim, né, para construir essa relação, certo? Construir esse vínculo afetivo, vamos dizer assim, com mais assertividade, né, como a gente utiliza aqui dentro do direito. Sim, esse vínculo ele não pode ser destituído da firmeza, né? Disciplina. Quando nós falamos de vínculo, nós somos muito tendenciosos em achar que o vínculo é construído por meio da permissividade, né? É sempre aquela questão da aceitação, do sim, do sim. E eu discordo totalmente disso, né? Eu penso que tanto sim quanto não ficaram para ser ditos no momento certo, muito bem pontuado. Então eu diria o seguinte, o vínculo ele vai ser construído sem prejuízo nenhum, se você souber utilizar firmeza e acolhimento. É aquela questão, né? Eu estou dizendo não. Mas por que eu estou dizendo não? Tem que justificar, né? É. E as crianças de hoje, elas perguntam, porque É o Joãozinho da história que a gente leu lá atrás, né? A Mariazinha da história lá de trás. ele questiona, tipo assim, você não vai fazer isso. Quantas vezes eu já vi meu sobrinho, da minha cunhada, dizer, não pode. Aí ele vira e olha assim, Por e pequenininho, por quê? Exatamente. Porque eles são ensinados já, né, nos primeiros momentos escolar, essa autonomia crítica, né? Ele tem que perguntar. O meu de 4 anos pergunta, por que não, papai? Isso é autonomia. E muitas famílias entendem isso como falta de respeito. Aí, quando ele chega na adolescência, essa criança não quer falar mais. Perdeu o vínculo com a criança. Mas por que que essa criança não quer falar mais? Porque ela foi tolhida o tempo todo. Porque o pai, a mãe ou qualquer responsável, né, que esteja cuidando dessa criança está entendendo que o questionamento dele é falta de respeito. E não é. Questionar não é desrespeitar. Questionar é querer saber o porquê. É natural que a criança pergunte: por que eu tenho que fazer isso, mãe? Filho, vem cá. Por que você precisa fazer isso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu vou te ajudar. Se tem uma coisa que é extremamente eficiente, é quando você diz assim, ó,
eu vou fazer com você. Vamos? Essa palavra vamos, ela é milagrosa. É uma sensação de De acolhimento, acolhimento, que eu de não tô inserção. sozinho. Exatamente, né? Hoje pela manhã, né, eu tenho uma filha de 25 anos, que não é mais uma criança. E ela disse assim, mãe, quando eu chegar eu vou arrumar meu quarto. Porque assim, durante a semana ela tá fazendo uma pós, e trabalho e muita coisa, e aí a gente não consegue dar conta da demanda, né? E a gente, Claro. enfim. E ela disse, eu vou arrumar meu quarto. Aí eu falei assim, eu sei que ela tem dificuldade para isso. Eu já entendo que ela tem essa dificuldade. Então eu disse assim, olha, eu vou tirar um tempo para te ajudar, tá bom? Então quando você chegar, eu te ajudo a arrumar o seu quarto. Certinho assim? Pronto, eu senti que ela ficou tão leve. Olha. Eu não falei nada demais. É uma mulher de 25 anos, eu poderia dizer: você é adulta, você não precisa de mim. Você não vai precisar de mim para fazer essa atividade, porque você já sabe o que tem que ser feito. Mas entendendo que ela tem uma demanda, né? Entendendo que a semana é uma semana extremamente cheia. Ela é mãe de um pet, que agora também nós estamos ali no. Meu Deus, né? Jesus, eu não sabia que ser mãe de pet era tão difícil quanto ser mãe de ser humano. E aí eu sei que ela tem um sofrimento ali em função desse filho dela, e eu tô acompanhando de perto também. Eu só disse isso. Eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar. Talvez eu não consiga fazer tudo junto com você, mas a parte mais essencial eu vou te ajudar. E eu senti que ela ficou leve. Ela tirou um fardo de mim. Então é interessante que a gente se coloque no contexto. Vá fazer. Vamos fazer? Enquanto É você outra lava os realidade. pratos, eu enxugo para você, tá Perfeito. bom? Né? Então, às vezes a gente quebra esse vínculo com a forma como nós nos colocamos no contexto da criança. Ah, mas a senhora não acha que eu estou descendo demais o meu nível? Aí entra o autoritarismo e a autoridade. A gente confunde os dois termos. O que é autoridade? Autoridade é esse equilíbrio entre o afeto e o acolhimento. Eu estou usando a minha autoridade quando eu digo, filho, o seu quarto precisa ser arrumado. Eu entrei ali e não gostei do que eu vi. Qual é a sua dificuldade? Ele vai explicar. É um diálogo. Ai, mãe, eu tô com preguiça, filho. Como eu posso te ajudar para a gente concluir essa tarefa aqui? Isso é autoridade. Mas o que é autoritarismo? É o abuso do poder que eu tenho, né, sobre este indivíduo, na qual eu me retiro totalmente do contexto e apenas imponho. Não tem condição. Ah, nós estamos falando de uma geração diferente. Na minha época, era muito mais fácil meu pai dizer, vai, faça. E eu ia. Por quê? Porque a educação foi feita na base do medo. Eu não fazia porque eu queria fazer. E às vezes não precisava nem falar, era só olhar. Era só olhar. Menina, eu lembro que às vezes no final do dia, alguns vizinhos iam na casa do meu pai bater aquele papo de final de dia, né? Menina, se eu passasse na sala, ele só me olhava. Qual era a estratégia que eu usava? Por isso que eu digo que nós somos manipuladores. Eu ia dormir cedo, porque ele não ia me acordar. Então eu dormia cedo e fugia, né? Da psicologia da época. Eu fugia. Então eu tinha essa coisa internalizada. Se eu fugir, antes do vizinho ou da vizinha ir embora, eu fujo da disciplina dele. Então eu tinha essa consciência. Mas Eu funcionava, né? Tá vendo? Mas é isso, então assim, a forma como eu falo, a forma como eu me coloco, eu sei que não é fácil, eu também não posso vir para aqui falar de forma muito romântica dessa relação familiar, porque às vezes a gente sai do trabalho, é estresse, é cobrança, é o tempo, é a demanda, e eu tenho que dar conta, mas eu não posso esquecer que a minha família é a parte mais importante. É a De base de tudo. tudo. Porque nós vamos ser responsabilizados por isso, porque nós estamos formando, não é isso? De fato. E aí a gente precisa saber discernir os conceitos, né? O que é autoridade? O que é autoritarismo? Autoridade é quando eu proponho o que precisa ser feito, mas eu não posso esquecer que eu preciso me colocar nesse contexto e fazer o equilíbrio entre afeto e exigência. O autoritarismo é quando eu me excluo desse contexto e faço uma exigência direta. Ok? Muito bom. Doutora Eliane. Eliena, Mas eu me lhe perdoo, perdoe. fique tranquilo, porque meu nome Troquei o nome. é assim mesmo. não tem Estamos problema. caminhando para o final e antes queremos agradecer a sua presença, a sua participação, que de fato foi enriquecedora. Muitos insights, muitos ensinamentos. Eu, particularmente, vou procurar também colocar em prática. Tá? Mas aqui temos
uma abertura para que o convidado deixe uma mensagem final, um conselho para os nossos ouvintes, e está facultada a palavra. Primeira coisa que eu diria de imediato é para todos os telespectadores, né, do perfil de vocês no YouTube, que eu também já sou inscrita lá, tá? Já comecei a assistir alguns vídeos, deixa eu até mostrar aqui, tá, gente? Já comecei a assistir, já me inscrevi, inclusive, achei super mega interessante, né? Eu já super indico, né? Curta, se inscreva, compartilhe, porque é conteúdo útil, né? Para o dia a dia, para o cotidiano, para a vida, para as futuras Com gerações, né? Eu também certeza. parabenizo vocês por esse projeto, é um projeto maravilhoso, entende? E eu diria o seguinte, é, as pessoas, né, que vão fazer parte desse contexto, repita esse vídeo quantas vezes forem necessárias. E outros também, né? Porque cada conteúdo depende de uma demanda específica. Então, sua demanda é sobre IPTU, que foi gravado, né, um pouco É. mais cedo. Vá lá, assista, reassista, pesquise, busque, né? Inclusive, foi interessante, eu acabei ouvindo sem querer, tá, gente? Eu acabei ouvindo sem querer sobre a questão dessa lei que está tramitando na Câmara daqui de Salvador. Eu pensava que era geral. Olha, eu já estou levando conhecimento só em ouvir, mas eu vou assistir em casa, né, para fixar um pouco mais. Então, assistam quantas vezes for necessário, né? Tente colocar em prática. Se tiver dúvida, busque informações. Entre em contato, eu estou disponível, sim, né? É interessante que a gente busque ajuda quando também não for, nós não nos sentimos o suficiente, tá, doutor Nelson? Eu disse que não tem manual, não tem manual. Esse é o processo de construção mais difícil, porque é prática mesmo. Você não estuda antes para você vai para a prática. Então não tem nada de errado se você buscar ali ajuda, né? Eu tive auxílios. Eu busquei, posso citar aqui, Claro. né? Tem uma autora que eu gosto muito. Ela é conhecida como Ellen, olha que coincidência, né? Eliane, Eliena e Ellen, né? Ellen White, ela é uma escritora que ela vai escrever sobre vários temas. E um dos temas que me ajudou muito, muito mesmo, eu comecei por esse aqui, né? Porque, como eu disse, eu não posso destituir a minha fala do meu comportamento. Fala e comportamento tem que andar, né, de forma síncrona. E aí o que acontece? Primeiro eu comecei estudando sobre mim. Qual é a minha postura dentro da minha casa, né? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir diante das dificuldades, né? Das situações. Depois que eu entendi qual é o meu papel, aí eu fui para o de cá, né? Ou seja, como agora eu vou eh, me portar perante a todos aqueles que vão fazer parte daquele grupo que eu chamo de família. Por que eu não vou falar só de filhos? Porque sempre tem um agregado. Hoje eu Certo. tenho filhas casadas e que os meus genros me chamam de mãe. E eu falo: olha, tu tá me chamando de mãe, então saiba que eu vou agir como mãe, então. Todas as vezes que for necessário e você me permitir, eu vou acessar. Então, assim, foram duas literaturas que me ajudaram muito. Ficou alguma coisa que eu não falei na sua pergunta, doutor Nelson? Não, 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 mas muito pode falar, obrigado. porque a gente acaba se perdendo no discurso. Não, não. Então, assistam Só esse resta vídeo agradecer. quantas vezes forem necessário, né? Acesse o perfil no YouTube. Tem Instagram também, não tem? Tem Eu não sim. segui o Isso. Instagram ainda não, mas eu vou seguir hoje ainda, viu? O YouTube, Instagram, compartilhe, convide as pessoas a assistir, encaminhe para os grupos de família, para todos os lugares, porque é importante que nesse momento a gente, né, se preencha de conteúdo sólido. Porque tem muitos conteúdos, mas eu preciso fazer essa filtragem. O que é interessante? Até porque nosso cérebro é como um HD, né? Ele tem a memória curta e a memória Hum. longa. E eu preciso adquirir informações que eu mantenha na memória longa de trabalho. Porque senão eu vou viver ali num estado de amnésico, Exato. né? Constante, porque ele vai subentender que o que eu estou vendo ali é coisas desnecessárias. Então, venham conosco, né? Assistam, participem, compartilhem, curta e se inscreva também. Pronto. Maravilha, maravilha, Helena. Você sabe que é uma admiração muito grande pelo teu trabalho, já conheço, né, o teu trabalho, toda a tua dinâmica dentro dessa seara. Eu agradeço imensamente a tua participação aqui, trazendo esse conteúdo tão valoroso, dicas tão práticas e necessárias para as nossas famílias, para as famílias propriamente ditas dos nossos ouvintes. Então, nosso muito obrigada, viu, por hoje, por todo esse conhecimento. E você que nos acompanhou até aqui. Como sempre, se inscreve no canal,
curte, compartilha, ativa o sininho, porque aqui no CS nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.